pessoal! Bom, no vídeo de hoje eu vim falar sobre o meu terceiro semestre no curso de fisioterapia. Para quem estiver assistindo pela primeira vez um vídeo aqui no meu canal, eu já fiz falando sobre o meu primeiro, sobre o meu segundo semestre e também sobre o que eu comprei no meu primeiro e segundo semestre. Então eu vou deixar todos os links aqui no box de informações, tá bom? Já cliquem em gostei quem gosta desse tipo de vídeo para eu ficar sabendo. Já pensem em perguntas ou dúvidas que vocês tiverem e deixem aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo só respondendo as perguntas de vocês ou as dúvidas que vocês tiverem sobre o curso, tá bom? Então, para começar esse vídeo, eu gosto sempre de falar que toda matéria, todo o nome da matéria ou a ordem que ela tiver na faculdade vai depender da faculdade de vocês. Não só se ela é pública ou se ela é privada, toda faculdade praticamente muda alguma coisa. Então, essa é a experiência que eu tive no meu terceiro semestre. Bom, então a primeira matéria se chamava Patologia Humana. Ela era uma continuação da Fisiologia Humana que eu tive semestre passado, mas no semestre passado, como eu disse para vocês, a gente falou só sobre os sistemas do corpo, como que funciona cada um. E agora a gente falava só sobre praticamente doenças, não doença como catapora, sarampo, essas coisas, mas sim aquelas doenças que fazem alterações no teu corpo, que destroem células, tecidos, órgãos. A gente falou sobre os tipos de diabetes. Eu vou ler alguns exemplos aqui só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Por exemplo, a gente falou sobre transtornos circulatórios, a gente falou sobre edema, hiperedema, hemorragia, choque, trombose, embolia, isquemia, infarto. A gente falou sobre o sistema imunológico, que são os tecidos, os órgãos, a imunidade, antígeno, anticorpo, reações de hipersensibilidade, autoimunidade, HIV, hepatite. Então, a gente falou sobre basicamente quase todos os que vocês possam imaginar aí desses tipos de doenças que podem afetar o nosso organismo. É uma matéria bem difícil porque tem bastante coisa e uma coisa pode levar a outra, mas são coisas que a gente precisa saber quando a gente vai atender um paciente, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer de exercícios neles. Então a gente tem que saber como que funciona cada coisa, né? Então essa foi a primeira matéria que eu tive. A segunda se chamava Fisiologia do Movimento. A gente falava basicamente sobre cérebro e neurônios. A gente já tinha falado em outras matérias sobre neurônios, porém era bem por cima, assim, né? Só pra gente ficar sabendo como que ele funcionava, como que era um neurônio. E também falamos já sobre o cérebro, as partes do cérebro, mas tudo bem superficial. E agora a gente estudou detalhes, a gente estudava realmente o que faz o movimento, o que o neurônio faz pra gente poder fazer um movimento. Não era tão difícil quanto patologia, pelo menos eu não achava tão difícil, porque eu gostava mais da matéria, sabe? E essa também é uma matéria bem importante, porque tu precisa saber como que o teu corpo faz para se movimentar, como que os neurônios fazem para te poder movimentar um braço, uma perna, e fisioterapia é isso, né? A terceira matéria se chamava Cinesiologia e Biomecânica. Era uma matéria bem difícil, confesso para vocês, porque ela tinha muito detalhe. Ela também era uma continuação da anatomia neuromuscular que a gente teve no semestre passado, que a gente viu cada músculo, onde era a inserção, onde que ele começava, onde que ele terminava, né? E agora era uma coisa bem mais detalhada. Por exemplo, a gente tinha que saber a ação de cada músculo, por exemplo, qual músculo que faz a abdução de ombro, por exemplo. E, por exemplo, nessa abdução de ombro, qual músculo que é o principal ou qual músculo que ajuda a fazer o movimento, então quais ações que ele faz. Tinha muita nomenclatura, então isso que era o mais difícil de se confundir. Também, como é biomecânica, tinha eixos, então, por exemplo, tu tinha que saber qual é o eixo que tem aqui para fazer movimentar o teu ombro, por exemplo, que não seria o mesmo eixo que é o do cotovelo, por exemplo, porque o cotovelo faz assim, ó. Então, o eixo do cotovelo, ele tá aqui, e o eixo do ombro, ele tá aqui. Então, para cada movimento tinha um nome diferente, então era bem detalhado mesmo essa matéria, ela era bem difícil, mas nada que com estudo não pudesse passar, né? Eu acho engraçado porque no semestre passado, quando eu tive anatomia, eu achei muito difícil, eu pensei, meu Deus, não vou conseguir decorar tudo isso. E aí, quando chegou esse semestre, eu percebi que lá não era nada. E assim tu vai passando de um semestre pro outro. Tu sempre acha que aquela matéria é a mais difícil que tu vai ver. E quando tu passa pro próximo semestre, tu vê que piora ainda mais.
Então, se tem alguém olhando esse vídeo que ainda não começou a fazer o curso, não se apavorem, vocês ainda vão ter lá no primeiro semestre as coisas bem mais básicas para vocês poderem chegar até aqui. E eu também sei que eu tenho muita coisa pela frente, então eu não posso achar que essa aqui é a mais difícil. A próxima matéria, que é um nome bem parecido, se chama Cinesioterapia, que era uma matéria mais prática do que teórica. Ela era dividida em teórica e prática, porém na teórica a gente praticamente falava sobre o que a gente iria fazer na prática. Essa matéria a gente basicamente se juntava em grupos e aí a gente tinha que criar exercícios. Por exemplo, a professora chegava e dizia: eu quero exercícios para uma pessoa que está com pouca mobilidade no cotovelo. Então a gente ia lá e pegava, por exemplo, bola, pegava TheraBand, que é um elástico que é bastante usado para exercício, e aí a gente montava exercícios e apresentava para os outros colegas, então era basicamente isso. A gente não precisou comprar nada porque era uma sala toda equipada e aí já tinha tudo ali, a gente poderia usar. E na prova era a mesma coisa, a gente sorteava uma parte do corpo, por exemplo, cintura, e aí a gente tinha que montar exercícios, era em dupla sempre as provas, mas a gente não poderia se ajudar. A gente fazia tudo no colega para demonstrar para a professora e ele não falava nada e depois ele sorteava lá uma parte do corpo para poder fazer os exercícios também. A gente também aprendeu exercícios passivos, exercícios ativos, que também vocês vão aprender ao longo do curso, né? Mas são exercícios, por exemplo, a pessoa não consegue mexer o braço sozinha, por exemplo, ela está acamada, ela não consegue, mas ela precisa fazer os exercícios de ombro. Então tu vai lá e tu faz sozinha o movimento do ombro na pessoa. Esse é um exercício passivo, então é só tu que está fazendo. Um exercício ativo é um exercício que a pessoa consegue já fazer o movimento sozinha. O exercício ativo assistido é que tu ajuda, tu auxilia ela fazer, ela tá fazendo já, mas tu auxilia, por exemplo, ou tu inicia para ela porque ela não tá conseguindo. E aí também tem o exercício resistido, que aí a professora realmente já tá com o movimento total, e aí ela pega um pezinho ou uma bola, ela faz com algum objeto para poder fazer uma resistência naquela musculatura, né? Então sempre era algum exercício, mas junto com esses que eu falei para vocês, passivo, ativo, ativo assistido e resistido, sempre era em função disso. E por último, então, a matéria foi Comunitária 1. Na minha faculdade tem a 1 e a 2. Na 2 é só prática domiciliar, então a gente já atende na casa das pessoas mais carentes que não podem sair de casa. E na 1 a gente aprendeu somente sobre princípios do SUS e as leis. Era uma matéria bem chatinha, eu tinha ela sexta de noite, então vocês não imaginam o quanto eu queria ir embora logo. Mas por ser somente leis, a nossa prova ela era consulta livre, porém normalmente não era tão fácil quanto uma que não fosse consulta, porque normalmente nós tínhamos que escrever textos, ou então cada resposta tinha que ter no mínimo 5 linhas, então a gente ficava horas lá fazendo a prova. Essa matéria principalmente era mais importante para quem pretende fazer concurso depois, porque a maioria das leis precisa saber na hora de fazer a prova, né? E acho que era isso que eu tinha que falar dessa matéria mesmo, porque ela era somente teoria mesmo, a gente normalmente fazia um círculo, falava sobre o assunto, a professora levava convidados que trabalhavam já na área, levava também assistentes sociais e todos esses tipos que estão sempre envolvidos com o SUS. Então, de matérias foi isso que eu estudei esse semestre. Eu também fui numa jornada acadêmica da minha faculdade e também assisti alguns TCCs no final do semestre, uma coisa que eu acho bem legal, tanto para vocês verem como que funciona, mas também para vocês aprenderem também mais sobre outros assuntos. Eu achei bem legal todos os que eu assisti e fico só imaginando quando for o meu TCC, que eu nem pensei ainda do que vai ser, mas eu sei que eu vou ficar muito nervosa e vou até chorar, eu acho, no final. Bom, então é isso que eu tenho pra falar desse semestre. Como eu disse pra vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aqui nos comentários. Eu quero ver se eu faço algum outro vídeo fora falando só sobre as matérias. Quero fazer algum vídeo mostrando pra vocês os meus polígrafos, como que eu me organizo, ou então mostrando o que eu levo na minha bolsa de faculdade. E aí, se vocês tiverem alguma ideia de vídeo que vocês queiram sobre esse assunto, também deixem aqui nos comentários, tá bom? Se inscrevam aqui no canal para vocês poderem acompanhar os próximos vídeos. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!